Boa tarde a todos, me ouvem? Sim. Perfeito, obrigado, presidente. Bom, eu quero, em nome da Associação de Comércio Exterior do Brasil, mais uma vez agradecer a oportunidade de participarmos dessa audiência, especialmente por envolver um tema que impacta tão significativamente algo que é caro para o Brasil, que é a sua competitividade no mercado internacional. De forma bastante objetiva, a AEB traz aqui hoje 2 pontos em relação ao imposto seletivo no PLP 68, que são pontos que precisam da mais absoluta atenção dessa casa. E o primeiro deles diz respeito à não incidência do imposto seletivo nas exportações. Na audiência pública de ontem, esse tema ele foi brevemente comentado, hoje também foi mencionado por alguns colegas que me antecederam, e nós aqui, então, queremos enfatizar essa mensagem, né, no sentido de que o Brasil não pode continuar exportando imposto e perdendo competitividade no mercado internacional. Um país que, em décadas passadas, detinha um papel de protagonista, né, chegando a exportar mais do que os países que hoje são os nossos grandes concorrentes, atualmente amarga uma participação de pouco mais de 1%, quando se fala de exportações no cenário mundial. Então, definitivamente, nós precisamos melhorar e muito, né? E essa melhora, ela certamente não virá por meio da criação de um novo resíduo tributário que, caso de fato alcance as exportações, vai inevitavelmente onerar os bens e os produtos nacionais. Então, feita essa contextualização, eu gostaria de enfatizar aos senhores e às senhoras o seguinte, né? Qual que é o espírito da reforma tributária no contexto do comércio exterior? Né? Essa resposta está lá na exposição de motivos da PEC 45, completa desoneração das exportações brasileiras, trazer maior competitividade para o setor produtivo nacional. E o que ficou ao final, então, quando a emenda, quando a PEC 45 foi aprovada e a emenda constitucional 132 ficou estabelecida, né? O que ficou estabelecido no texto? Está lá no artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição. A premissa fincada para as exportações no que diz respeito ao seletivo, né? Sobre a análise do seletivo. Não haverá incidência do seletivo nas exportações. Essa é a premissa estabelecida pelo legislador constitucional e que deve ser observada na regulamentação do tema pelo PLP 68. Né? E existe ali, no texto constitucional, alguma ressalva, né, com relação a essa premissa de não incidência do seletivo nas exportações? Absolutamente não. Né? O inciso 7 desse mesmo dispositivo, parágrafo 6º do artigo 153, que vai dizer que o seletivo na extração ele vai incidir, independentemente da destinação, a uma alíquota de até 1%, esse dispositivo ele não está falando de uma destinação geográfica daquele bem extraído, né? Porque a premissa geográfica ela foi estabelecida no inciso 1, né? Não há seletivo nas exportações. Então, que destinação é essa que o inciso 7 está falando? Ela está falando de uma destinação de uso desse bem extraído. Nós estamos falando aqui de destinação como finalidade daquele produto, se para industrialização, se para comercialização, por exemplo. Há diversos exemplos na legislação tributária nesse sentido, quando se fala em destinação de determinados produtos. Então, construir uma narrativa de que esse dispositivo constitucional específico da extração, ele deixou aberta uma possibilidade de relativização da imunidade constitucional das exportações, isso vai totalmente na contramão do espírito da reforma para o comércio exterior. Isso é perda de competitividade para o Brasil, isso é andar para trás. E não há nem sequer um paralelo mundial de tributação das exportações para o seletivo que se encaixe nessa hipótese que nós estamos aqui nessa oportunidade combatendo. Né? E eu vou, inclusive, além, ainda que fosse o caso, dadas as circunstâncias, né, em função de todo o cenário que eu comentei,
de perda de protagonismo do Brasil. No último relatório divulgado pela OMC, o Brasil amarga a 24ª posição, né, nos maiores exportadores mundiais. Então, não me parece que, caso existisse esse paralelo, que seria exatamente uma cópia que nós devêssemos, então, almejar. Então, objetivamente, o que nós propomos de mudança no texto do PLP 68 é a supressão do artigo 397, tal como reproduzido no slide que nós disponibilizamos, e que faz parte do material que nós deixamos à disposição dos senhores e senhoras, dos senhores senadores, das senhoras senadoras, para que não haja ali o alcance do seletivo nas exportações. Qual que é a implicação prática, né, caso prevaleça essa interpretação de que o seletivo poderia, sim, alcançar produtos exportados? A implicação prática é a judicialização, né? É você ter uma regulamentação da reforma tributária nascendo já com um novo leading case para se discutir no Supremo. Então, seria algo absolutamente lamentável e que nós entendemos que deve ser evitado. E, por fim, o nosso último ponto com relação ao seletivo seria a inclusão do imposto nos regimes aduaneiros especiais. O PLP 68 ele caminhou bem em garantir a manutenção integral dos regimes aduaneiros especiais. Eles são absolutamente fundamentais para a própria subsistência do setor exportador, para resguardar a competitividade dos produtos e serviços nacionais. Em resumo, né, parte desses regimes eles garantem aos exportadores a suspensão dos tributos nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, justamente porque a saída do produto final é não tributada. Então, você tem ali a suspensão dos tributos nessas aquisições pelos exportadores, justamente para diminuir o acúmulo de créditos tributários na cadeia, trazendo, então, um fôlego de caixa para o exportador para que ele tenha melhor condição de competir lá fora. Então, o PLP 68 ele incluiu IBS e CBS nesses regimes aduaneiros, a exemplo do drawback, do recoff e de outros, mas o imposto seletivo ele ficou de fora. Então, a EB apresenta uma sugestão de ajuste no PLP 68 nesse sentido, né, de modo que o imposto seletivo ele também seja inserido, também seja considerado nesses regimes aduaneiros especiais que eu mencionei. Nós, 15 mais uma vez, segundos. agradecemos a oportunidade em função do tempo. Quero agradecer imensamente a atenção de todos e nosso material está à disposição. Muito obrigada.